Boa noite. Que bom estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, essa noite agora então de Natal. Quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal. E eu estou muito feliz em estar aqui, apesar das circunstâncias de tempo, né, de ser uma quarta-feira corriqueira, como qualquer outra quarta. E um ponto interessante é que outro dia eu estava respondendo a uma mensagem ao Décio. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na igreja é pregar. Então, é um motivo de muita alegria estar aqui e ter o privilégio de transmitir a mensagem de Deus, aquilo que Ele preparou como uma mensagem para mim e para a sua reflexão, seja ela de conforto, de meditação, seja ela de exortação, mas um privilégio de ser, mais uma vez, um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero te convidar a abrir no livro de Lucas, no capítulo 1, eu quero refletir com vocês a respeito de alguns versos. São 12 versos. E a mensagem dessa noite tem como título A Fé que Trouxe o Messias ao Mundo. Pensando nessa data, quando fui convidado para trazer a mensagem, sabia que era dia 25 de dezembro. Apesar de ser uma noite de quarta-feira, onde agradecemos, e eu tenho muito a agradecer por estar aqui, de pedidos também, eu pensava que geralmente é muito propício quando nós falamos a respeito da mensagem do nascimento de Cristo, do Natal. Mas eu pensei, como fugir dos clichês? Como não falar do mesmo? Como não trazer algo que nós já estamos acostumados a ouvir? Não que não haja importância nem relevância em ouvir das tantas mensagens que repetidamente ouvimos, mas porque quais as lições que Deus quer nos ensinar a partir dessas mensagens? Como bem falado na oração da Lu, sabemos muito bem que não é este o dia do nascimento de Cristo, mas esse é um dia propício para a nossa lembrança, para a nossa reflexão. E é por isso que eu pensei em falar sobre o chamado de Maria. A importância daquela mulher para que trouxesse Cristo a este mundo foi tamanha que, muito provavelmente, podemos pensar, obviamente, que se ela não aceitasse, outra aceitaria. Jesus viria e cumpriria a promessa de toda forma. Mas é falar sobre esta pessoa, sobre esta serva de Deus, que nos traz algumas lições para essa data sobre o nascimento de Cristo e a importância da fé que Maria teve. A passagem de Lucas, no capítulo 1, e os versos são os versos 26 até o 38, revela um dos momentos mais marcantes da história da redenção. E um destes momentos, que é relatado aqui, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo a Maria. Uma jovem humilde de Nazaré. E este evento, além de ser preparação para o nascimento do Messias, nos ensina o papel da fé, da humildade, da disposição para cumprir o plano de Deus, apesar das dificuldades e da incompreensão ao mundo ao redor. A mensagem dessa noite é uma mensagem que ela transcende os séculos, ela transcende o tempo e o espaço, para nos trazer uma lição. Qual é essa lição? Que os planos de Deus, eles podem se cumprir na nossa vida uma vez que aceitamos. A missão que Deus outorgou aos seres humanos, a mim e a você, ela será bem-sucedida quando nos colocamos nas mãos de Deus e quando nós colocamos à disposição. Portanto, essa mensagem, ela também nos revela alguns aspectos da pessoa de Maria e que podemos aprender. Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico, Lucas 1, os versos 26 a 38.
Nós vamos ver alguns pontos da passagem. Quero falar um pouquinho de algum contexto e algumas reflexões para mim e para você. Nós já oramos, mas abrimos a palavra de Deus. Eu queria orar mais uma vez pedindo a orientação do Espírito Santo. Santo Deus, eterno Pai, na pessoa do Teu Santo Espírito, pedimos a Tua iluminação. Que essa palavra venha aos nossos corações, a fim de que possa encontrar um lugar, um terreno, e que ela possa, nesse terreno, nesse solo fértil, frutificar. E que esses frutos possam exaltar e honrar o Teu nome neste tempo, até que muito em breve o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém. O texto do verso 26, do capítulo 1, diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, favorecida, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Verso 36. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Que história! É muito importante pensarmos que Maria, ela era muito jovem quando ela recebe a visita do anjo. E existem algumas questões que Lucas relata no Evangelho. Ele faz algumas escolhas diferentes dos demais, porque ele queria dar ênfase a algumas questões importantes. Eu gostaria de citar alguns comentários. Por que olhar para o chamado de Maria nas lentes de Lucas nos traz compreensões profundas sobre esse texto? Só para vocês terem uma ideia, existe um teólogo, comentarista bíblico, que ele se chama William Barclay. William Barclay, ele vai fazer um comentário muito profundo do livro de Lucas. E ele vai trazer algumas questões importantes. Por exemplo, a respeito de Lucas ser um médico historiador, no sentido do texto que ele produz. Ele faz um texto histórico. E o objetivo de Lucas, já no capítulo 1, nos primeiros versos, alguns pontos importantes. Os 4 primeiros versos do livro, para vocês terem uma ideia, diz que é o melhor grego encontrado no Novo Testamento. O livro de Lucas, ele é a primeira parte de uma série de livros, que é o livro de Lucas e Atos. E quando ele escreve para Teófilo. Teófilo, provavelmente, ele, um membro de um alto cargo romano, ele pretende trazer neste relato, e ele vai dizer isso nos primeiros versos do capítulo 1. Olha, muitos relatos houveram sobre Jesus, muitos pertinentes, muito relevantes.
Mas eu gostaria de elaborar aqui, neste meu relato, nessa minha investigação, a importância de que, sendo o mais autêntico relato que você possa ouvir. E ele fala assim: estou escrevendo a maior história do mundo e devo usar o melhor para fazê-lo. É como se ele tivesse essa compreensão dentro de si. É interessante também que, por exemplo, Lucas ele vai trazer alguns aspectos muito importantes de como se escreveram os evangelhos. Por exemplo, Mateus ele tinha uma preocupação de demonstrar Cristo Rei. Muitos teólogos eles vão trazer, por exemplo, que inclusive Barclay, cada evangelho possui um emblema, um estandarte que ficava no acampamento de Israel. Estes eram os emblemas: o leão, a águia, o leão, a águia, um boi e um homem. E cada um desses emblemas, eles demonstravam um aspecto da pessoa de Cristo. Por exemplo, Mateus, ele traz o leão como estandarte porque ele quer trazer Jesus, o leão da tribo de Judá, o leão que era o rei, imponente, o descendente, a raiz de Davi, o descendente e a raiz de Davi. Mateus, no seu tratado, ele vai se direcionar para os judeus, de uma forma muito específica. E isso é muito interessante como ele constrói a genealogia. A genealogia de Mateus, ela vai se dar a partir das gerações vindas de Abraão, principalmente. E ele vai destacar ali. No caso de Marcos, ele vai trazer como vamos dizer, o emblema, a importância de trazer aquele que era considerado um boi. Por que o boi? Porque ele vai demonstrar o poder. Ele vai trazer alguns milagres de Cristo. Ele vai trazer alguns aspectos, e tanto é interessante que ele escreve para aqueles que são os de fala latina. Até a escolha das palavras de cada um dos evangelistas, elas são importantes para descrever aquilo que eles querem dizer. Por exemplo, enquanto em alguns aspectos Mateus ou mesmo Marcos vão trazer a palavra rabi, no texto de Lucas vai aparecer mestre, advindo de uma palavra grega. Porque Lucas ele vai escrever agora para aqueles que são de fala grega. E qual que é o emblema de Lucas? Olha só que interessante. É o emblema do homem. A genealogia de Cristo, vinda de Lucas, ela não começa a partir de Abraão, de Davi, mas ela vai traçando 3 seções de gerações que vai culminar na pessoa de Adão, dizendo, em outras palavras, o seguinte: meu objetivo com este evangelho é demonstrar que a pessoa de Cristo em sua vida, morte e ressurreição, em seu ministério como um todo, era se revelar como aquele que veio para toda a humanidade, ou seja, os descendentes de Adão. Era essa a abordagem. Ele vai trazer, por exemplo, aspectos como voltados para aqueles que eram os considerados os insignificantes das sociedades. Por exemplo, Lucas ele vai escrever de uma forma especial, enfatizando como que Cristo via as mulheres, os pobres, as viúvas, os samaritanos. Ele não está preocupado em enfatizar aspectos da religião judaica. E isso faz toda a diferença, porque aí vem um ponto que Lucas, ele é um evangelho universal, ele é um evangelho da oração, é o evangelho de Lucas que vai mostrar os principais momentos de oração de Cristo, é o evangelho do louvor, é o evangelho dos gentios, e aqui, para nossa lente ficar bem ajustada, entendermos o porquê do relato do chamado de Maria estar dentro desse evangelho, é porque este era o evangelho das mulheres.
O lugar das mulheres na Palestina era baixo. Na oração matinal judaica, o homem agradece a Deus por não ter feito mulher. Olha que coisa, era essa a oração de um típico judeu. Obrigado, Senhor, por eu não ter me feito mulher. Mas não tinha só isso. Eles agradeciam por não ter sido feito gentil, nem escravo. Era essa a dimensão. Lucas, em seu evangelho, ele dá um lugar especial à mulher. E no relato do nascimento, é dado agora do ponto de vista de Maria. E olha só que interessante. Em Lucas, nós lemos a respeito de Isabel, de Ana, da viúva de Naim, da mulher que lavou os pés de Jesus na casa de Simão, fariseu. É Lucas que nos faz vívida a imagem de Marta e Maria e também de Maria Madalena. Certamente Lucas, ele era, conforme os registros históricos, proveniente da região da Macedônia. E olha só que interessante, na Macedônia, as mulheres tinham uma posição mais emancipada que em qualquer outro lugar. Isso possivelmente tivesse alguma influência na sua atitude. Lucas foi usado por Deus para trazer essa mensagem, esse relato, de uma forma muito especial, porque Deus sabia como ele via a questão das mulheres, e que ele era a pessoa bem preparada para escrever a respeito do chamado de Maria. Uma coisa que aparece aqui, e agora vamos à história, é muito importante que Maria, ela tinha se comprometido com José. O texto bíblico vai dizer que ela estava prometida, ela estava noiva. Olha só que coisa, a escolha dela vem de uma forma porque o compromisso entre esse período que vinha do noivado até o casamento era um período que historicamente era 1 ano. O que acontece? Só podia ser dissolvido pelo divórcio. Se o homem que estava comprometido com uma mulher morria perante a lei, ela era viúva. Ou seja, mesmo a mulher que estava noiva, não tinha entrado nas bodas, no casamento em si, naquele período de noivado, se o homem viesse a falecer, ela já era considerada viúva. E aí, olha só que coisa. Utilizava a estranha frase, uma virgem viúva. Acontecia essa frase, era comum acontecer. O compromisso criava um vínculo que só a morte podia romper. E nessa passagem, nos encontramos diante de uma das doutrinas mais polêmicas da fé cristã. Porque muitos vão divergir se Maria, a respeito do seu chamado e da sua concepção virginal. Isso, inclusive, dentro do meio cristão. Nós não teríamos tempo para entrar em todas as questões que irrompem a partir desse dilema. Mas uma coisa é certa, como que nós cremos, como cristãos, como adventistas? O texto de Isaías, e uma virgem dará luz ao menino. Esse é o texto. Sim, foi uma concepção virginal. Olha só que coisa importante, para pensarmos. Aquela mulher, naquela realidade, porque ela não era uma mulher adulta, como muitos pensavam, ou como muitos pensam. Ela era muito jovem. Provavelmente ela era adolescente, porque era comum das mulheres, na sua adolescência, serem prometidas ao casamento. Ela era advinda de uma família simples, de uma situação de pobreza, e a situação de pobreza de Maria, ela é evidenciada em Lucas 2, quando eles vão ofertar diante da apresentação de Cristo no templo, da dedicação dele ao templo. Ele era o quê? Eles apresentam 2 rolinhas. Ou seja, ela vinha de uma condição social e cultural muito contrária a alguém que receberia um chamado de tamanha responsabilidade. Agora pensem comigo. Em uma sociedade patriarcal, cuja mulher não tinha seu devido valor, sua posição pobre, jovem, um futuro aparentemente limitado,
não a tornava uma candidata óbvia para um Salvador. E aqui vem uma lição para nós. O chamado de Deus, ele contraria a realidade humana. Deus, ele não vem para os mais bonitos, para os mais abastados, para os que falam bem. Deus vem para os simples, para os excluídos, para os indigentes. Essa mensagem do Natal nos ensina a respeito de Maria, que Deus, ele tem um olhar para os esquecidos. Maria, ela vinha de uma pequena vila na Galileia chamada Nazaré. E é importante que Lucas, ele vai trazer no seu registro a ênfase na palavra, na escolha da cidade, porque era uma cidade desprezada. Era uma cidade questionável. Tanto é que, em um dado momento, Natanael questiona: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No entanto, Deus escolhe alguém que poderia ser considerada insignificante para desempenhar um papel essencial no plano da redenção. Deus não escolhe com base nas habilidades ou status social, mas em corações dispostos. No culto dos bravadores eu disse: se nós olharmos para nós mesmos, desempenhando o papel da missão de Deus dentro da igreja, por que que eu escolho, queridos, um tema para falar do chamado? Isso é um tema de missão. Porque o que nós fazemos aqui na igreja tem que refletir a missão de Deus para a humanidade. O que nós fazemos aqui dentro e lá fora tem que refletir o chamado de Deus para este povo. Maria é visitada por um anjo. O mesmo anjo que aparece para Daniel para falar da Babilônia, para falar que ele estava lá acompanhando a peleja, que ele viu o príncipe da Pérsia durante todos aqueles dias, e que naquele momento que Daniel orava, que Deus já estava preparado para atendê-lo, e que no mesmo instante que Deus falou, vai atender Daniel, ele desce. O mesmo anjo que desempenha um papel tão importante, ele aparece para aquela simples e pobre mulher. E sabe o que é interessante? No capítulo 1, verso 28, ele fala: alegra-te, agraciada do Senhor. O termo agraciada revela que Maria foi escolhida pela graça de Deus e não por mérito próprio. Isso nos faz pensar que quando nós olhamos para nós mesmos, a gente fala: mas por que eu, Senhor? Por que eu? Por que o Senhor me chamou para fazer tal feito, tal condição, tal missão, está à frente de tal importante objetivo? Não é por nós, queridos. Deus não nos escolhe por causa de nós, porque nós não somos nada. É difícil falar e ouvir essas palavras, mas nós não somos nada. Muito me impressiona quando, às vezes, dentro da igreja, nós queremos ter tratativas com as pessoas mediante o seu status, seus títulos, quando, na verdade, diante de Deus, isso não significa nada. O anjo a visita. O anjo, talvez, aquele que é considerado o mais importante das cortes celestiais. Quem dera receber a visita do próprio Gabriel. Eu queria. Mas aí vem as responsabilidades. O que será que Gabriel teria para me dizer? Acontece que, assim como Maria, olha só, este é o primeiro sinal que ela não precisava confiar nas suas próprias forças, mas sim na ajuda divina. Porque se ela não era nada, como eu e você não somos nada, quando Deus nos chama, nós não podemos e não precisamos confiar em nós mesmos, precisamos confiar nele.
Assim como Maria, somos chamados não porque somos perfeitos, mas porque recebemos a graça de Deus e Ele nos capacita para os desafios à frente. E qual que foi a mensagem que Deus tinha para ela? A grande revelação ocorre quando Gabriel anuncia que Maria seria a mãe do Messias, que seria concebida pelo poder do Espírito Santo, no verso 35. A profecia de Isaías 7,14 é cumprida. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Este nascimento viria para transformar a história da humanidade, cumprindo as profecias feitas aos patriarcas e aos profetas. O nascimento de Jesus, queridos, não foi um evento isolado, mas o cumprimento de um plano divino que se estende até os nossos dias. Eu quero dizer para você, levanta a tua cabeça, Deus tem planos divinos para poder cumprir na tua vida. Olha que bênção. Imagina quantas coisas Deus tem para realizar através de nós para as pessoas. E basta que nós nos levantemos, basta que nós nos coloquemos à disposição. E essas horas até o subjuntivo não sabe, porque a gente esquece. Porque Deus fala. Sabe, queridos, agora eu quero te convidar para ver a resposta dessa mulher. Maria ouviu o plano de Deus, não compreende tudo, mas com fé humilde responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Está no verso 38. Agora olha que coisa, eu fico pensando, o anjo ele só chega para ela e fala assim: não temas, porque ela sabia quais eram as condições que ela estava vivendo. Primeira, ela estava prometida em casamento. Ela já vivia numa região que não era uma região tão boa assim. Muito provavelmente, vamos pensar aqui, esses são devaneios da minha mente. Ela podia ser considerada uma interesseira, porque você sabe o quanto que um homem ele dava de dote para o casamento? Tinha que ser o suficiente para que, se qualquer coisa acontecesse com ele, ela pudesse viver uma vida digna. Era muito dinheiro. Ela era jovem. Muitos dos relatos históricos nos dá a entender que José era viúvo, porque ele já tinha outros filhos. E assim, conforme a lei, ele já estava no seu segundo casamento. Ou seja, ela sabia, e quando aquele anjo aparece e fala que ela vai ser mãe do Messias, ela vai ser mãe, primeiro que ela vai ser mãe, sem ter nunca se relacionado com um homem. Todas essas coisas passam em sua mente, mas diferente de Zacarias, ela não questiona o anjo, ela não pede uma prova, ela simplesmente aceita o chamado. Cumpra-se em mim a tua vontade. Quando Deus nos chama, muitas vezes não entendemos todos os detalhes, mas a resposta deve ser de fé e disposição para obedecer, assim como Maria. Maria, ao aceitar o plano de Deus, seguiu o exemplo de fé de outros personagens bíblicos, como Abraão, como Noé, como Moisés, como José. Tantos homens e tantas mulheres que não citei, mas foram relatadas na palavra de Deus, que foram pessoas que demonstraram fé inabalável no plano divino, e mesmo diante do desconhecido. Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que aqueles homens e mulheres, o mundo não era digno deles. Por causa de quem eles eram? Por causa da sua capacidade? Por causa que eles eram especiais ou eles tinham um dom especial? Não. Por causa do seu exemplo de fé. Maria foi um exemplo de fé. A fé não é apenas acreditar, mas confiar em Deus, e mesmo quando o futuro é incerto e os desafios são grandes. Vocês têm noção de que aquela mulher, ela passou a vida inteira dela, até o seu último dia de vida, sendo mal olhada pela sociedade, sendo considerada uma impostora, porque muitas outras se levantaram dizendo mães de possíveis messias. Até 1800 e alguma coisa, existia relatos em que
Desculpa, 1800 não, queridos. Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles queriam tirar a imagem dos judeus, dizendo que Jesus não tinha sido nascido de um nascimento virginal, que era um caso que Maria teve com um romano, soldado romano. Se até o século XX, essa mulher teve que carregar, mesmo após a sua morte, uma má reputação, imagine o que ela não passou nos seus dias. Imagina as falas, ela indo para o mercado, olha lá, quem está chegando? A mãe do filho bastardo. Olha lá. Está vendo? Deu o golpe da barriga em José. Olha lá a mulher do besta. Quantas e quantas coisas ela deve ter ouvido. O futuro era incerto e ela sabia, talvez de uma forma muito singela, muito ingênua, mas ela sabia o que o futuro lhe traria. Portanto, havia propósito. E é a última parte dessa mensagem. O nascimento de Jesus não foi apenas o início de uma nova vida, mas o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Jesus veio para cumprir as profecias e oferecer salvação a todos. Ele é o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O nascimento de Jesus tem um impacto eterno, e ao aceitarmos o chamado de Deus, também participamos deste plano divino. E qual foi o papel de Maria neste plano? Maria não foi apenas a sua mãe, mas a colaboradora no plano da redenção. Sua fé e disposição permitiram que o Messias viesse ao mundo. E o papel de Maria, ele é essencial e crucial para entendermos o quanto Deus valoriza a fé, a obediência e a disposição em cumprir os seus propósitos. Deus valoriza isso, queridos. A nossa fé, a nossa obediência e a nossa disposição em cumprir os seus propósitos. O chamado de Maria é um convite a todos nós sermos instrumentos de Deus, aceitando a sua vontade e obedecendo-lhe com fé. A mensagem dessa noite, ela é primeiramente para mim. Quantos chamados Deus já tem feito na minha vida? E quantos deles pareceram pesados? Mas em cada uma das vezes que eu aceitei, Deus não deixou que eu fosse envergonhado e não me desamparou. Eu tenho certeza que se você fizer uma retrospectiva na sua vida, das tantas vezes que Deus te chamou, talvez até das poucas vezes que Deus te chamou, mas as grandes missões que Ele te deu, Ele nunca te desamparou quando você aceitou com disposição, com fé e com obediência. Maria foi uma jovem simples e humilde de Nazaré, mas ela foi escolhida para um dos maiores papéis da história. O chamado divino transmitido por Gabriel foi aceito com fé e submissão por Maria, que confiou plenamente no plano de Deus, apesar dos desafios e das incertezas. O nascimento de Jesus é a concretização de um propósito divino eterno, e Maria teve um papel central neste cumprimento. Assim como Maria, somos chamados a viver com fé, humildade e submissão, confiando no plano divino e mesmo quando não entendemos todas as suas implicações, que possamos, como Maria, dizer: eis aqui o servo do Senhor, permitindo que Deus nos use para cumprir os seus propósitos. O meu convite para essa noite que comemoramos o Natal, em que reunimos as famílias, ceiamos, estivemos ao redor da mesa, celebrando uma data tão importante, que é a pessoa de Cristo. Eu quero te trazer a mensagem de esperança, de que Deus não vai te desamparar quando Ele te chama. E eu quero te dizer que, se você tiver fé, se você for obediente,
E que se você for disposto para cumprir o plano de Deus na tua vida, grandes maravilhas Deus vai realizar através da sua vida. Saiba disso. Ainda que veladas, ainda que escondidas, ainda que improváveis, o universo é testemunha disso. Um dia muito em breve Jesus voltará. Chegaremos e passaremos 1000 anos nos céus. E os livros serão abertos. E naquele momento que você estiver recebendo a tua coroa, você vai ser honrado. Você vai ser honrado. Você vai ser honrado pelo próprio Cristo. Porque Ele vai falar assim, ó, obrigado. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. E sobre o muito lhe colocarei. A mensagem do Natal é uma mensagem de fé, de amor, de esperança, mas é uma mensagem de chamado. É uma mensagem de missão. Nós não precisamos ter títulos, ter cargos para exercer a missão de Deus. Mas obviamente que a igreja de Deus precisa de nós. De alguma forma nós podemos ser úteis. O meu apelo para você é que você possa aceitar o chamado de Deus na tua vida. Muito em breve, abreviaremos e Jesus voltará. E aí Ele vem pela segunda vez, não como um menino indefeso, mas como um rei, o chefe dos exércitos. E eu tenho certeza que virá Gabriel. E aí Gabriel vai falar, Luciana, eu te chamei também. Você não me viu, mas eu te chamei. Décio, eu te chamei. Obrigado por ter aceito o meu chamado. Isabela, que bom que você aceitou o chamado de Deus. Walter, que bom que você foi um servo fiel nas mãos do Senhor. Samuel, ele vai falar assim, Samuel, poxa, eu que tinha uma missão e você tinha uma outra missão, você cumpriu. E eu também cumpri, estamos juntos para entrar na eternidade. E tantos outros. Tantos outros. Que Deus te abençoe. Que Deus sorria sobre a sua vida. E que você tenha um feliz Natal. Vamos orar? Do jeito que você estiver. Louvamos o teu nome, Senhor, porque estamos aqui em tua casa, após as celebrações do Natal, após a reunião e os encontros com a família, nos deste a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, para ouvir da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer a pessoa de Cristo, aquele que nasceu, cresceu, viveu nessa terra, morreu e está vivo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o tempo determinado em que o Senhor voltará e receberemos das suas mãos a nossa coroa. Naquele dia, Senhor, nós seremos honrados também, mas a honraria das nossas vidas salvas será uma grande honra para a vida daquele que tem os méritos. Senhor, nós te agradecemos pela história de Maria, uma serva fiel, obediente, submissa e disposta ao teu querer. Faça-nos como Maria, que possamos ser fiéis, obedientes, submissos e dispostos ao teu querer, para que em nós cumpra o teu grande plano. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nos prepara para o teu reino, nos leva em paz, em segurança, em nome de Jesus. Amém.